Tá? E a pessoa escolheu o estado e a capital que ela poderia votar. Se ela de repente falou, não, eu não vou mais para São Paulo, eu vou para Minas Gerais e estarei em Belo Horizonte, ela não pode alterar mais a cidade que ela escolheu. Não poderá mais alterar, até porque, o que acontece? A urna eletrônica é um computador como outro qualquer. Ela funciona como uma HD. Nós chegamos na antevéspera, no dia 30, nós zeramos as urnas. E nós fizemos a inseminação de dados. Pegamos a mídia oficial do TRE e do TSE, inserimos na urna eletrônica com todos os dados daquela sessão, todos os dados daquela votação. Se a pessoa estava inscrita para votar em Belo Horizonte e estiver em São Paulo, ela vai ter que justificar o voto. Porque não há, o sistema da votação não permitirá. A urna eletrônica não dará acesso para que aquela pessoa vote fora da sua sessão, porque perdeu o prazo para a sua inscrição. Entendi. Uma pessoa, por exemplo, doutor Júlio, que não votou, né? Estava na sua cidade, mas não falou, não vou votar, não quero votar, ou de repente estava doente, alguma coisa assim. Qual que é o prazo que essa pessoa tem para poder justificar após a eleição? Estava internado, uma pessoa que está internada no hospital, ela não pôde ir votar e nem justificar. Então, ela tem um prazo posterior à eleição para ela Veja bem, para ela justificar é até o dia da eleição. A pessoa tem que procurar o correio ou o cartório eleitoral e justificar o fato de estar fora do seu domicílio eleitoral. Mas vamos dizer que o senhor colocou, nós chamamos de caso fortuito ou força maior. Uma pessoa que estava impossibilitada de votar ou de justificar porque estava hospitalizada. Ou porque, vamos dizer, foi pegar uma conexão do voo ali em Buenos Aires, perdeu a conexão por culpa da companhia, não chegou para votar. São situações que podem ser documentalmente demonstradas. Esta pessoa, independentemente do prazo, ela poderá fazer um requerimento ao juiz eleitoral, instruir este requerimento com provas documentais e o juiz poderá relevar a aplicação da multa. Mas tem que ser um pedido fundamentado por escrito e acompanhado de provas documentais demonstrando isso. Um caso excepcional, uma situação de impossibilidade. Para evitar, né? Bom, tá um domingão bonito, vamos pegar a praia? Ah, não justifica. Bom, isso aí não vai ter jeito. Então também não pode trazer testemunha. Meu vizinho viu que eu estou... Tem que ser prova documental. Entendi. Bom, vamos a mais um intervalo comercial. Daqui a pouco voltamos para o terceiro e último bloco, continuando aqui com o Dr. Júlio, esclarecendo as dúvidas da população com relação às eleições de amanhã. Supermercado Biasotto. Comprar com economia é no Supermercado Biasotto. Todo dia uma promoção para você. Você já experimentou as delícias da cozinha do Biasotto? Todos os dias grande variedade de carnes assadas e o Supermercado Biasotto conta ainda com um mega estacionamento para seus clientes. Supermercado Biasotto, cada dia melhor. Rua Vereador Estevo de Filipe, 65. Fone 3661-9661 ou 3651-5799. Super promoção de aniversário Casalex Center. Mesas e cadeiras com descontos de até 30% em pagamento e até 10 vezes. Não perca, só em setembro. Aproveite e confira descontos especiais em toda a loja. Casalex Center, bem pertinho de você, em Pinhal. Ponto Kids, as melhores e mais belas roupas para deixar seu filho fofinho. Marcas da grife como Lilica Ripilica e Tigor Tigre e muito mais outros artigos que você e seu filho vão adorar. Passe por lá e comprove. Ponto Kids, Rua Marquês do Herval 105, fone 3661-5740. Voltamos para o nosso terceiro e último bloco. Continuamos aqui com o Dr. Júlio César Ballerini, juiz eleitoral na eleição de amanhã aqui em Espírito Santo do Pinhal. Dr. Júlio,
As pessoas maiores de 18 e menores de 70 anos são obrigadas a votar em nosso país. Quem reside no exterior também tem essa obrigação de votar? É o que eu costumo ponderar às vezes, né? Temos situação em que o voto, embora a população encare como um dever, ele é em última análise um direito fundamental do indivíduo. O voto é o que caracteriza a condição de cidadão de uma pessoa. E o Estado brasileiro tem que garantir o acesso maior possível a esse direito de voto, direito de sufrágio. Portanto, nós estamos com sessões eleitorais montadas nas embaixadas e postos consulares no Brasil. Inclusive, para o estrangeiro que estiver em trânsito em mais de um país, ele poderá votar se estiver no país em que radicado, em que conscrito no seu consulado, mas se ele estiver em outro país, ele pode até justificar o voto, que é uma limitação, né, das inseminações, da sessão composta de cada um. Mas é um direito que é garantido até para quem está no exterior hoje em dia. Isso para quem está legal, né? Quem estiver Sim. ilegal no país aí não tem essa Quem está possibilidade. ilegal aí realmente não tem. Ato ilícito não gera direito. Com certeza. O direito, na hora de votar, doutor Júlio, uma pessoa, um idoso ou analfabeto, alguma pessoa que tenha dificuldade na hora de votar, ou tanto no uso da máquina, ou seja, para achar o seu candidato, ela pode usar o auxílio do mesário, ou do presidente, ou de até algum parente na hora de ir lá votar e ajudar a pessoa a votar, ou não? Veja bem, a Constituição exige um sufrágio secreto. Ou seja, ninguém pode divulgar a sua intenção oficial. A pessoa até pode falar antes que vai votar em fulano e votar em ciclano ali em segredo. Então nós temos que privilegiar esse direito ao voto secreto. Uma pessoa que tenha dificuldade, antes dela manifestar o seu efetivo voto, ela deve sim procurar ali o mesário, o presidente, e falar: não entendo como é que funciona. Aí o mesário ou o presidente da sessão vai ali, explica para a pessoa: olha, se a senhora quiser, aqui está a lista dos candidatos, tem esses 3. Se a senhora digitar esse número é esse número é esse número é esse. Se a senhora digitar o número desse aparecer a foto, ou desse aparecer a foto, a senhora aperta ou confirma. Isto pode ser feito. Agora, ir com o eleitor ali na cabine, para o eleitor falar: eu quero votar no candidato A, o mesário colocar A para ela confirmar, isso não pode, porque isso implica na nulidade dos votos da sessão inteira, compromete a validade da eleição. Certo. Com relação a votos brancos, nulos, qual a diferença do branco e do nulo, doutor Júlio? A gente costuma brincar nas aulas que dá para os alunos que nós temos a regra do silêncio simples e do silêncio qualificado. Silêncio simples: quem cala nada quer dizer. Silêncio qualificado: quem cala consente. Quem cala consente é muito grave, né? Porque às vezes a pessoa simplesmente não protestou, não foi contra ali na hora, mas ela consentiu. O voto branco estaria mais ou menos nessa situação. O voto válido é aquele que a pessoa manifesta a intenção e confirma. Voto nulo é aquele que a pessoa simplesmente, quando era cédula escrita, apareciam os nomes mais esdrúxulos escritos numa célula. Era voto nulo. Agora, o branco, ele é a regra do silêncio qualificado. Quem cala, consente. Pode haver uma aproveitação disso para uma legenda partidária. E em havendo aproveitamento para uma legenda partidária, implica que a pessoa está dando uma procuração em branco para quem os outros escolherem. Ah, tá. É muito grave. Então é perigoso até, né? Sim. E a possibilidade do voto nulo na urna eletrônica? Como que ela Não, votaria nulo? Não há mais essa possibilidade. Não há mais o voto nulo. Teria que votar, se ela digitar lá um número inexistente, a máquina não vai dar a opção confirma. Ah, então. Ela vai ter que corrigir, Entendi. né? Certo. Porque antes anularia-se assim, né? Digitava um número que não existe e confirma. Correto. Contaria como nulo. E uma pessoa que perdeu os comprovantes de votação? Ela perdeu, não tem, das eleições anteriores, e de repente um concurso que ela passou aí, não sei, exigiu esses comprovantes. Como que ela poderia reaver esses comprovantes? Como que ela prova? Basta ela se dirigir ao cartório eleitoral. O cartório eleitoral tem o registro de todas as eleições. Nós temos o nosso banco de dados e pedir uma certidão de que está quite com a Justiça Eleitoral. O cartório eleitoral fornecerá a certidão, confirmando que ela votou nos últimos 3 pleitos.
50% de votos brancos ou nulos teria a possibilidade de haver nova eleição? Constitucionalmente, se exige que a eleição seja obtida pela maioria absoluta, que é 50+1. Portanto, do ponto de vista constitucional, poderia haver um questionamento no TSE, quem sabe até mesmo no STF, Supremo Tribunal Federal, a respeito da validade de uma eleição nessas condições. Poderia haver margem, sim, para o questionamento da validade de uma eleição e marcação de uma outra data para um outro pleito. Os candidatos, eles podem fiscalizar a apuração e eles também caracterizam a boca de urna, eles ficarem na escola ou no local de votação, depois que já votaram, ficarem ali andando, conversando com alguém, isso caracteriza a boca de urna ou não? Desde que o fiscal ele não pode comparecer com o número e o nome do candidato, ele pode ter indicação do partido. Camiseta, fiscal do PA, fiscal do PB, do PC, isso ele pode colocar lá. Agora, ele não pode colocar José da Silva, número 1348, não pode. O começo de conversa é esse, a pessoa vai lá e se identifica como fiscal. Ela ficar no local de votação, se ela não estiver pedindo voto, não há irregularidade nenhuma, porque o local é público. E o fiscal tem direito de fiscalizar a normalidade dos trabalhos. Agora, se ela for pega numa conversa por alguém, olha, vota no fulano, isso é boca de urna. Se houver uma reclamação, se houver uma comprovação, aquele fiscal será detido e conduzido à delegacia para formalização da conduta criminosa. O candidato permanecendo no recinto de votação também não caracteriza a boca de urna? Se ele não estiver pedindo voto, não. Ele pode estar ali conversando com amigos. Pode estar ali conversando com um amigo, olhando. Ele também é um fiscal nato, né? O candidato é fiscal nato. E a apuração também pode ser fiscalizada, tanto pelo candidato... Deve ser fiscalizado. Aliás, é um crime imputável ao juiz, ao promotor, ao delegado, nós negarmos o acesso dos fiscais aos atos de apuração, formalização de uma eleição. Doutor Júlio, eu queria agradecer a presença do senhor e pedir que o senhor transmitisse uma mensagem aos eleitores de Espírito Santo do Pinhal que amanhã vão votar para deputado federal, estadual, 2 senadores, presidente e governador, a eleição maior que tem no Brasil. Realmente, é uma eleição geral. Eu, em primeiro lugar, gostaria de agradecer muito a oportunidade que a PTV nos concede nessa data, de estar dando a honra aí de passar essa entrevista de interesse público. Agradecer imensamente ao meu cartório eleitoral. Temos aí a dona Ângela, na pessoa de quem eu externo o meu agradecimento, que é uma funcionária muito diligente e capaz, como toda a minha equipe. Sem o esforço deles, esse pleito não estaria ocorrendo amanhã na normalidade em que se dá. Para os senhores eleitores, eu gostaria simplesmente de dizer, olha, o que nós temos é que os nossos atos de hoje trarão sérias consequências no futuro. Portanto, que exemplo nós vamos dar às gerações futuras se nós não comparecermos às urnas, se nós não formos demonstrar os nossos atos de civismo, cidadania, se nós não formos incutir nas crianças esses valores, que nós devemos resolver os problemas de forma civilizada, urbana, pela vontade da maioria. Então eu peço que se conduzam aos locais de votação, que se conduzam de forma ordeira, sem que haja excessos, né? E volto a insistir, eu como juiz, o cartório eleitoral, as pessoas que estarão trabalhando no pleito, terão imensa satisfação e alegria em servir a população aqui dessa nossa 91ª vara zona eleitoral que engloba Pinhal e Santo Antônio do Jardim. Muito obrigado, doutor Júlio, por ter aceito o convite da gente e ter esclarecido a nossa população sobre o pleito de amanhã. Eu agradeço ainda ao Casalex Center, que nos cede os móveis para a realização deste programa. Para quem não conhece, o Casalex Center fica localizado na Praça Amador Bueno Florense, número 21, no Largo São João, ao lado da Igreja Matriz de São João Batista. A todos o meu muito obrigado e antecipo a vocês que na semana que vem teremos uma entrevista com o Monsenhor Augusto Alves Ferreira, falando sobre Nossa Senhora da Aparecida e Nossa Senhora da Rosa Mística. Muito obrigado e boa noite.